Olá, amigo, olá, amiga. Satisfação enorme retornarmos com o programa Visão em Ação 5.0, oitavo ano de existência do Visão em Ação, um projeto iniciado em 2017. Quero agradecer muito aqui ao Denis, a Geise, a toda a equipe Mendonça, enfim, profissionais que ao longo desse tempo nos incentivaram e têm nos apoiado a trazer sempre conteúdos de qualidade. 2024 chegou e é um ano muito importante, um ano em que os 5.570 municípios brasileiros escolherão, as suas populações escolherão prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores, vereadoras. E aqui em Nova Friburgo, obviamente, teremos também esse processo eleitoral. E é com muita alegria, com muita satisfação que a gente recebe um quadro político muito importante da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado. Ele que foi vereador, foi deputado estadual, foi candidato a prefeito nas eleições de 2020 e se coloca nesse momento como potencialmente pré-candidato a prefeito nas eleições de 2024, o jornalista Anderson Nogueira. Anderson, quero agradecer muito a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Sei que você tem uma capacidade reflexiva muito interessante, não é à toa que você escreve livros, artigos, enfim, um profissional bastante ativo na nossa sociedade. E queria começar com uma pergunta bastante objetiva. Você disputa as eleições de 2020, num dado momento a sensação era que você poderia se tornar o vencedor naquele processo eleitoral, e aí isso acaba não se efetivando por uma margem de votos relativamente pequena, numa eleição atípica, 16 candidatos a prefeito na nossa cidade, e quase 4 anos após, o que você teria feito de diferente do que a gente tem visto ao longo desses 3 anos e um mês? A pergunta é objetiva, mas a resposta é complexa. Obrigado, Verli, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez no seu programa. Parabéns aí, 8º ano, né? 8ª temporada. Tá melhor do que muita série aí que é cancelada, né? Pelos canais de streaming muito antes. E é sempre bom estar conversando com você, com pessoa capacitada, inteligente, engajada, e a gente fica muito feliz. Verli, acredito que começaria já diferente, né? Eu me lembro que na época, porque a eleição por conta da pandemia, ela acabou tendo as datas alteradas, o tempo de transição foi menor do que habitualmente é, e na minha opinião o equívoco já começa na transição de governo, né? Na incapacidade de aglutinação, no discurso de muito mais ruptura de que união da cidade, né, uma eleição fragmentada onde você tem que tentar unir a cidade em torno de um projeto comum. Se você me perguntar qual é o projeto de cidade do atual governo, eu não sei te responder e diria que o atual prefeito não tem essa resposta, porque não há um projeto de cidade. Então, ou seja, se já no processo eleitoral não havia um projeto claramente de cidade desse rapaz, como se você perceber que a transição foi mal feita, o anúncio de secretariado foi quase que um verdadeiro reality show, um Big Brother, né, às avessas, anunciando secretariado praticamente na posse. E aí você perde meta, você perde tempo numa cidade que precisa de aceleração. É claro que há muitas vertentes nessa história, mas eu posso te dizer com tranquilidade o que seria de diferente. Teremos um projeto, fazer de Friburgo a melhor cidade do Brasil, olhando além das montanhas, de forma acelerada, porque não temos mais tempo a perder. A cidade, na verdade, ela vive um processo de, não só de retração, não só de atraso, mas perdendo aquilo que se tinha, né? Então, certamente, de diferente, em pouquíssimas palavras, projeto e aceleração. Melhor cidade do Brasil e de forma muito acelerada, com cobrança de metas, com clareza daquilo que se quer de cidade. Hoje, se você perguntar qual é o legado desse prefeito, festas, né? E muitas das vezes eu gosto de festa, quem não gosta de festa, mas sem propósitos. Isso não pode. E aí se diz que a cidade está melhorando no turismo. A única coisa do turismo que tem sido feita é festa, e festa, evento, é uma parte muito pequena dessa coisa do turismo. Então, me desculpe aqueles que dizem, esse prefeito é muito bom para o turismo. Discordo completamente. Ele é bom de festa e fica por aí. Anderson, você tocou num ponto que reforçou o que eu falei na minha primeira participação, na minha primeira pergunta, que foi a eleição, o processo eleitoral, né? E eu me recordo que no ano de 2008, por exemplo, que foi uma eleição bastante acirrada, bastante disputada aqui em Nova Friburgo, o prefeito eleito, Heródoto Bento de Mello, teve 53 mil votos.
O segundo colocado teve 37 mil votos e a terceira colocada teve 13 mil votos. Então você teve ali uma massa de votos muito concentrada em 3 grandes candidaturas. E aí você tem 12 anos depois, no ano de 2020, uma eleição, como a gente falou, bastante pulverizada, cujo eleito dos 150 mil eleitores teve alguma coisa na faixa de 20 mil votos. Isso não vai ao encontro do que você apresentou como necessidade de buscar essa aglutinação, essa integração, essa aproximação, abrir a municipalidade para todas as forças políticas, para que, embora tenha havido um déficit de legitimidade, do ponto de vista legal, a eleição transcorreu da forma mais tranquila possível, enfim, sempre acirrada, né? Eleições são sempre acirradas, você que já disputou várias sabe o que é isso, eu já disputei várias também, mas do ponto de vista da legitimidade, uma coisa é um prefeito com 50, 53, 55, 60 mil votos, outra coisa é um prefeito com 20, 22, 23 mil votos. Você reflete a respeito disso como um dificultador, como um impedimento ou como uma oportunidade? Eu vejo como oportunidade. A oportunidade, inclusive, de ter a humildade de reconhecer que você tem a legalidade, ou seja, legalmente você é o prefeito eleito, é a regra do jogo. Agora, ter a humildade e a capacidade de unir as forças em torno de um projeto. E aí a gente volta ao grande problema. Qual é o projeto desse governo para Nova Friburgo? Não há um projeto. Possivelmente há um projeto pessoal, de poder, mas não há um projeto coletivo de cidade. E aí, quando você também não tem um projeto de cidade, como que você vai unir as forças? Porque, na verdade, você tem que chamar fulano, beltrano, ciclano e dizer, olha só, acabou a eleição, teve aqui as questões que muitas das vezes ferem aqui ou acolá. Ânimos acirrados. Até porque a última eleição foi uma eleição suja. Foi uma eleição de fake news, foi uma eleição de invenções, foi uma eleição onde o submundo da política atuou de maneira muito veemente, né? Eu só me lembro... Eu, particularmente, vi umas 10 ou 15 contra você. Muita fake news. Não, eu fui o campeão, né? E é que sem vitimismo. O campeão de fake news contra mim, e inclusive usando templos religiosos para propagar essas fake news contra mim. Mas tudo bem, eu vou me apropriar da frase da jornalista da época da InterTV que diz, olha, cuidado, Deus está vendo, né? Inclusive numa das últimas fake news e das mais ardilosas feitas contra mim. Claro que a gente está ali, sabe que isso vai acontecer, não deveria, né? A gente espera que o eleitor ele possa acumular experiência para perceber e diferenciar o que é verdade daquilo que não é verdade, até porque eu tenho que acreditar na tese, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então a gente espera realmente que as pessoas tenham mais consciência nesse sentido. Agora é ter a humildade, isso seria muito diferente, porque acabou a eleição e a gente compara outras prefeituras, porque muita gente fala assim, isso é muito hipotético. Mas se outros lugares acontece, porque aqui não acontece. Na capital, no Rio de Janeiro, por exemplo, eu me lembro, Eduardo Paes vence a eleição no segundo turno, ou seja, ainda 2 ou 3 semanas depois da eleição de Friburgo. Na segunda-feira, após a eleição, ele já estava reunindo a equipe dele, já dizendo as metas estabelecidas, o que cada um deveria estar fazendo para assumir no dia 1º de janeiro, já com esse plano sendo executado. Né? Aí, e Friburgo... Aí você me faz refletir a perda que tivemos, né? Em 2018, tivemos Eduardo Paes, candidato a governador, Conte Bittencourt, candidato a vice-governador. E o eleitorado opta por opções, por alternativas, por nomes que a gente viu dali por diante uma série de desdobramentos muito negativos para o Estado, né? A começar pela eleição do governador Wilson Witzel. Não existe salvador da pátria e nem existe ungido de Deus. Ainda que essas figuras, tipo Witzel e outros por aí, acreditem que sejam ungidos por Deus, que sejam salvadores da pátria e que acabam fazendo do mal em nome do bem, mas um bem que não existe. E aí é pior, né? Estamos recebendo nos estúdios da TV Cidade o jornalista Anderson Nogueira para um bate-papo sobre eleições, política municipal. O tempo passou rápido nesse primeiro bloco, hein? Vamos para o segundo bloco daqui a pouquinho no programa Visão em Ação 5.0.
Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços, Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço, com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219-6630 ou 99219-6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205, 101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br. 22 999 65 3524. Estamos retornando com o programa Visão em Ação 5.0, 8ª temporada, gostei desse termo, 8ª temporada do Visão em Ação, um bate-papo muito especial com o jornalista Anderson Nogueira, ele que foi vereador, foi deputado estadual, foi candidato a prefeito nas eleições de 2020 e vem participando ativamente desses debates. E o Anderson, a gente tem algumas características em comum, uma delas, a nossa preocupação de olhar estudos, indicadores e dados, né? Então a gente tem esse cuidado, eu vejo que você se debruça até pela sua profissão como jornalista, na sua coluna Observatório, volta e meia você publica estudos que foram realizados e por instituições absolutamente apolíticas e apartidárias, instituições que têm como norte critérios técnicos e uma das áreas que a gente percebeu uma queda gigantesca ao longo dos últimos anos, uma degradação dos serviços e, consequentemente, dos indicadores, foi exatamente uma das áreas mais importantes para qualquer sociedade, que é exatamente a área da saúde pública. Queria que você falasse um pouco sobre essa área que é tão importante e o que deixou de ser feito, o que poderia ter sido feito caso você tivesse sido eleito em 2020. Quem não governa com os dados está fracassado a errar, porque os números são os melhores norteadores das políticas públicas. Eles fazem com que o gestor possa ter escolhas muito mais acertadas, principalmente quando você, que já foi secretário, que já lidou muito com finanças, sabe que os recursos são escassos
E as demandas são infinitas. Então, a escolha é, toda hora você está fazendo escolha, toda hora você está fazendo escolha. O problema é que na Prefeitura de Nova Friburgo, não só na saúde em outros setores, mas na saúde fica mais evidenciado, porque se trata daquilo que as pessoas perdem em suas vidas e, consequentemente, as suas esperanças. O prefeito virou um apagador de incêndio. Só apaga incêndio, o tempo todo está apagando incêndio. No entanto, se você imaginar em casa que há um incêndio numa fábrica, numa residência, num galpão, até para apagar um incêndio, o bombeiro faz um planejamento para poder fazer ali cessar o fogo. Aqui a gente, nem para apagar incêndio, tem planejamento. Então, esse é um grande problema. A segunda questão é que a gente está enxugando gelo. Nova Friburgo virou, Verli, uma fábrica de doentes. E aí o prefeito fica comemorando o número de pessoas dentro do Hospital Raul Sertan e de atendimentos, achando que isso é bom. Saúde boa é aquela que tem hospital, é emergência vazia. Se a emergência está cheia, é um péssimo sinal de que não está havendo cuidado com a saúde básica. E aí, Verli, a primeira coisa que seria completamente diferente. Primeiro, na verdade, você tem que fazer um pacto de confiança com todos os servidores da saúde. Essa confiança foi traída e vem sendo traída ao longo do tempo. A gente precisa fazer um pacto de confiança para restabelecer com eles medidas de curto, médio e longo prazo. E aí não tem a ver com o salário, porque, claro que o salário é importante, mas a grande cobrança desses profissionais é a falta de estrutura. É a falta do medicamento, é a falta do soro, é a falta dos especialistas. Então, os profissionais eles estão num nível de estresse muito grande pela falta de estrutura. Então, estabelecer um pacto de confiança, dizer para os profissionais de saúde que a gente sabe que está ruim, que está difícil, mas vai estar difícil para nós dois e vamos vencer essa batalha juntos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, tem que ir para dentro do Hospital Raul Sertan, porque a emergência é o que é mais grave nesse momento, para fazer os mutirões de saúde necessários, para poder tentar aí, diminuir essas filas enormes que se formaram de exames, de cirurgias e assim por diante, para, paralelamente a isso, estar trabalhando a atenção básica, que é a estratégia de saúde da família. Verli, para você ver a gravidade da coisa, quando este governo assume, nós tínhamos 28 estratégias de saúde da família. Hoje nós temos 20. Ao invés de abrir, ele reduziu o número de estratégias de saúde da família, que é o chamado postinho de bairro. A gente precisa ter hoje, segundo os dados, no mínimo 45 estratégias de saúde. Eu estou falando no mínimo 45 estratégias de saúde da família, onde cada estratégia atende um raio de até 4.000 pessoas. Cada estratégia tem que ter um profissional que é fundamental, que é o agente comunitário de saúde. Esse profissional, Verli, ele é essencial. Primeiro porque ele tem que ser do bairro onde está o posto de saúde da família. Ele conhece a realidade local. E ele vai fazer o trabalho de busca ativa permanente daquela comunidade. Ou seja, olha, Verli, você precisa cuidar da sua hipertensão, para que você não venha adoecer e não tenha necessidade da emergência. Se não atacar esse problema, vamos continuar da maneira que está. O famoso enxugar gelo, né? Gastando rios de dinheiro cada vez mais, gastando mal, inclusive, que é pior, com o hospital cheio e as pessoas morrendo. Nova Friburgo tem... Aliás, os relatos são muitos, né? Tem tido índices de óbito assustadores, Verli. Eu acompanho, faço estudo desde 2010 do número de óbitos em Nova Friburgo, por base dos dados cartoriais. Nova Friburgo sempre teve uma média de 1.500 mortes. E é muito interessante essa curva, porque não há curva. A curva só acontece em momentos muito específicos da história. 2011. Tragédia e pandemia. O número de mortos foi quase de 2.000, porque você soma exatamente os 1.500 aos 400 que morreram naquela tragédia climática. Você pega os 2 anos de pandemia, mas é impressionante, velho. O adicional é exatamente aquilo que foi de extra, tanto no ano do último ano do governo Renato Bravo 2020. E o ano do senhor Johnny Maicon, 21. Que, diga-se de passagem, foi um número muito maior de mortes do que do anterior. E hoje a gente está com uma média de 1.900 mortes por mês, por ano. 1.900 Aliás, mortes. Anderson, se você me permite um pequeno parênteses, a gente sabe, e eu, como eu participei tanto do Legislativo quanto do Executivo, eu tenho um cuidado, uma cautela muito grande quando eu faço análises, mas eu gostaria de fazer um registro aqui que a atuação do prefeito Renato Bravo, especificamente no que se refere àquele início de pandemia que nada praticamente era conhecido, do próprio secretário de Saúde à época, o Marcelo Braune,
o Ceará, que atuava diretamente na Secretaria de Saúde, a Fabiola Pena, que era subsecretária de Vigilância em Saúde. Esse trabalho e, obviamente, outras secretarias, eu fiquei os últimos 7 meses como secretário de Educação e algumas outras secretarias, foi fundamental para que nós já não tivéssemos ali um salto na morbidade, na mortalidade por conta da Covid. Então, eu quero fazer esse registro aqui, porque a gente ouviu, historicamente, né, até o próprio resultado da eleição apontou isso, né, um questionamento em relação à gestão anterior, mas no que se refere ao combate à pandemia, naquele momento inicial crítico, se respeitou a ciência, se ouviu os especialistas, se buscou alternativas de proteção à população, enfim. Só abrir esse parênteses antes de Mas eu acho que é um parênteses mais do que justo, né, porque a comparação ela tem que ser feita. A gestão da pandemia no atual governo foi muito ruim. Eu diria que até irresponsável. Vamos lembrar que eles tocou vacina, né? A grande saída da pandemia, inclusive para a economia, era vacinar a população. E aí você tinha quase 40 mil vacinas estocadas e não sendo aplicadas na população. Se não fosse a pressão que foi feita por nós, com o apoio de toda a mídia, teria ficado estocada a vacina. Numa teimosia, numa imbecilidade que gerou morte e que gera morte. Então, nesse sentido, na minha opinião, a gestão da pandemia foi muito ruim, como a gestão de saúde. Ao longo dos últimos 3 para 4 anos já, catastrófica. A saúde piorou, sabe? E me entristece muito a falta de empatia das pessoas que não usam diretamente a saúde pública, porque se contentam com a festa, com o pão e o circo, e não percebem a gravidade do que está acontecendo por não ter sequer um cardiologista na rede. Para uma população de 190 mil habitantes, onde 140 mil dependem da saúde pública. Fora a região, né? Fora a região, mas aí se considera, não há um cardiologista, não há infectologista, não há uma série de especialidades para cuidar do básico e tampouco para a emergência. Isso é muito absurdo. E as pessoas, elas se acostumaram ou com a mediocridade ou, de fato, perderam completamente a empatia e são pró-morte. Porque hoje, dizer que a saúde funciona bem, só pode dizer isso quem é pró-morte. E os indicadores objetivos apontam uma degradação, né? Como você próprio publicou em várias das suas colunas, estudos feitos pelo Centro de Liderança Pública e tantas outras instituições. O próprio DataSUS do Ministério da Saúde aponta esses números assustadores da tragédia que é a gestão de saúde do município de Nova Friburgo. E não adianta ficar com essa história de ano eleitoral, trocar o secretário que ficou 3 anos e colocar outro, porque o problema não é o secretário. O problema é a cabeça de quem coloca o secretário. Né? O secretário é apenas uma ferramenta, uma pessoa que, no final das contas, atende a uma política macro que é definida por aquele que foi eleito prefeito. Se a gente pegar o maior número de mortes em Nova Friburgo, você fala, não tem cardiologista. E o maior número de mortes em Nova Friburgo são por questões cardíacas, por questões coronárias. Então, ou seja, o maior número de mortes é de hipertensos e diabéticos, e você não tem nenhum trabalho feito nesse sentido, que é a estratégia de saúde da família, é aquilo que a gente propôs lá atrás, que é uma unidade de cuidados intermediários, onde a família participa diretamente do cuidado com esse paciente para evitar o quê? O diabético, especialmente, que sofre uma amputação. E aí, da amputação, o sujeito pega uma infecção no hospital e aí vem a óbito. Né? O sujeito tem um problema de hipertensão, vai ser internado, pega uma pneumonia e vem a óbito. A gente tem que evitar que essas pessoas tenham que ir para o hospital e, por isso, é preciso cuidar delas com a atenção básica de saúde e a unidade de cuidados intermediários. Promoção da saúde ao invés do combate frágil e mal feito à doença. Estamos recebendo nos estudos da TV Cidade o Anderson Nogueira para um bate-papo sobre gestão, política, eleições, enfim. Já retornamos com o terceiro e último bloco e aí nós vamos falar sobre a experiência de Anderson na Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu particularmente considero o Eduardo Paes um dos principais gestores públicos do nosso país e vem fazendo um trabalho importantíssimo na área de saúde. Daniel Sorans, secretário municipal de saúde, se elegeu inclusive deputado federal, enfim, fruto de todo um trabalho de base que foi realizado. Quero perguntar aqui para o Anderson, para que os nossos amigos e amigas acompanhem, o que ele tem aprendido em termos práticos
na gestão de uma das maiores cidades do nosso país. Já retornamos com o terceiro e último bloco do programa Visão e Ação. Você sabia que na Andaimes Imperial faz locação de ferramentas para construção civil? Aqui trabalhamos com aluguel de betoneira, martelete, gerador de energia, compactador de solo, placa vibratória, misturador elétrico, furadeira, serra mármore e muito mais. Envie uma mensagem agora no nosso WhatsApp 22 99707 3955. Agora em 2 endereços: Rua Dom Pedro II, número 145, Parque Imperial, e Avenida Governador Roberto Silveira, 1400, Jardim Ouro Preto. No Posto Estrela, entre a Colorado Madeiras e a Quingelim. Nunca deixe para amanhã a revisão do seu carro. No Centro Automotivo Binho GNV você encontra instalação de GNV, manutenção, reteste de cilindro, mecânica em geral, freio, suspensão. Trabalhamos com bateria, pneus, borracharia. Profissionais capacitados para melhor atender. Avenida Antônio Mário de Azevedo 2143, bairro Córrego Dantas, em frente à transportadora Freelog. Telefone 22 998 18 3649. Binho GNV, Friburgo e Teresópolis. Chaveiro Sky, oferecendo o melhor serviço com o melhor atendimento e profissionais qualificados, especializado em chaves codificadas em carros nacionais e importados, além de chaves residenciais, fechaduras, cadeados e muito mais. Atendemos também a domicílio. Funcionamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas e aos sábados, das 8 ao meio-dia. Chaveiro Sky, Praça Lafayette Bravo, número 9, Conselheiro Paulino. Telefone 2527-2565, 99219 6630 ou 99219 6587. Capilar é uma clínica tricológica, especializada em saúde capilar. Ela é para você que sofre com queda de cabelo, calvície, psoríase e qualquer alteração de couro cabeludo e haste. Aqui você encontra equipamentos de ponta, os melhores produtos do mercado e uma equipe multidisciplinar. Carregamos uma visão biopsicossocial para promover a saúde dos cabelos, através da ciência tricológica, mas acima de tudo, a arte de lidar com o outro. Capilar é o lar para os seus cabelos. De Moraes Consultoria. Somos especializados em e-social. Trabalhamos com o sistema SOC, o melhor sistema de interface com o e-social. Atuamos na elaboração de laudos e programas da área de segurança do trabalho e saúde ocupacional. LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional e outros. PPP, Perfil para Aposentadoria. Seguimos todas as normas de segurança do trabalho e normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego. Utilizamos equipamentos de última geração, todos calibrados anualmente conforme norma. Atendimento personalizado, rápido e garantido. Aguardamos seu contato. Rua Benjamin Constante, número 1205-101, na Rua do Colégio Dinâmico, em cima do Equilíbrio Estúdio. Contato @demoraesconsultoria.com.br 22 999 65 3524. Retornamos com o programa Visão e Ação, recebendo hoje o Anderson Nogueira para um bate-papo sobre gestão pública, eleições, política, enfim, temas do nosso cotidiano e que ao longo dos próximos dias, semanas e meses em Nova Friburgo e nos mais de 5.500 municípios brasileiros farão parte de conversas em muitas esquinas, em muitas praças, em muitas famílias, porque nós teremos eleições municipais, elegeremos prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, vice-prefeitos, vice-prefeitos. Faço questão de falar dos vices, das vices, porque esse é um ponto importantíssimo. Quantas dificuldades nós temos visto em tantas instâncias de governo por conta de um descasamento nas perspectivas, expectativas entre prefeito e vice, entre prefeita e vice. Anderson, você vem exercendo uma função importante junto à Prefeitura do Rio de Janeiro. Eu queria te perguntar por que você se dispôs a ir ter essa experiência, o que ela tem representado para você e como você tem visto esse modelo de gestão que Eduardo Paes vem já há bastante tempo aprimorando, implementando, desenvolvendo, fora a presença, né? A gente viu agora recentemente vários episódios envolvendo chuvas e o Eduardo o tempo todo ligado, acompanhando de perto, enfim, que você possa falar para os nossos amigos e amigas. Primeiro que o Eduardo gosta daquilo que faz, né?
E o Eduardo tem uma característica que eu gosto também, porque o Eduardo é institucionalista. Ele acredita demais na cidade do Rio, ele diz que tem o melhor emprego do mundo, né? E é muito legal ver essa paixão, mas não é uma paixão só de boas intenções, porque não adianta só ter boas intenções, você tem que ter preparo, você tem que ter equipe. E é uma equipe realmente fantástica e uma prefeitura que foi completamente estruturada em cima de dados. A Prefeitura do Rio trabalha muito com números, com dados. É impressionante também a capacidade da Prefeitura de escutativa da população. Recentemente, eu estou na Casa Civil e eu estou trabalhando diretamente, me colocaram lá, e por isso tem sido uma experiência muito interessante para mim, porque eu estou na avaliação e monitoramento de projetos. A Prefeitura do Rio tem vários programas importantes e a gente monitora esses programas. E aí, quando eu falo de escutativa, eu quero te dar um dado interessante que eu sentei lá para a gente fazer um estudo em cima da ouvidoria da Prefeitura do Rio, que funciona muito. E nessa ouvidoria, entre as 5 maiores reclamações da população carioca, você vai cair para trás. Quando eu vi o dado, eu falei assim, gente, será que é isso mesmo? Uma das 5 maiores reclamações na Prefeitura do Rio é a goteira que cai de ar-condicionado dos edifícios. Dá para imaginar um negócio desse? O gestor jamais vai conseguir saber disso se ele não fizer essa escutativa. E aí, como que você corrige esse problema? Com legislação, não tem jeito. É multando o condomínio, fazendo a fiscalização e assim por diante, porque, de fato, não é um problema diretamente do prefeito, da prefeitura. Mas é isso, Verli, que faz a diferença na vida das pessoas, porque é nas cidades, as pessoas, elas discutem muito Lula, Bolsonaro, direita, esquerda, e no Ninguém final... mora na União nem no Estado, né? A pessoa mora na cidade. Exatamente. Né? Então as pessoas ficam discutindo tanto lulismo, bolsonarismo, mas a vida acontece na cidade e o que nos torna uma vida mais fácil ou mais difícil é o nosso cotidiano. E quem cuida do nosso cotidiano é o prefeito, é a prefeitura. E aí é com base nisso mesmo, Marcelo, que a gente pode fazer uma reflexão. O que faz diferença no cotidiano do friburguense? A organização do trânsito, das ruas, das calçadas, a capinha, a limpeza, a zeladoria, né? Porque faz bem para a vista ou faz mal para a vista. O que faz diferença no cotidiano é o transporte público, o que faz diferença no cotidiano é a saúde, se funciona ou não. E mesmo que não o usuário, é o vizinho que às vezes fica doente, é um parente que não tem plano de saúde, ou se você sofreu um acidente, você vai direto para o SUS, a porta de entrada é o SUS, a vacinação é o SUS que faz, não é a rede privada. E aí você vai pensar também na iluminação pública. Então, todos esses detalhes que facilitam ou dificultam o cotidiano da população. E afetam a qualidade de vida do cidadão. Exato. Então, é por isso que é tão importante a gente estar discutindo isso e é por isso que é importante a gente fazer a avaliação. O nosso cotidiano em Nova Friburgo melhorou ou piorou? Está melhor do que há 10 anos ou pior do que 10 anos? Será que a gente já teve momentos melhores? E o que a gente vai se contentar? Com o medíocre ou com a possibilidade de ser uma cidade excelente como já foi e tenho certeza que pode ser até mais do que já foi de excelente lá atrás. Então, a experiência na Prefeitura do Rio tem me dado a oportunidade de olhar além das montanhas, né, de perceber coisas acontecendo inovadoras. Posso citar as clínicas de saúde da família, que é muito ligada à estratégia de saúde da família. Eu fiquei impressionado há poucos dias, Veli, quando eu entrei num posto de saúde da Prefeitura do Rio, eu vi um painel lá com os dados das visitas feitas pelos agentes comunitários de saúde e as metas que não foram atingidas, ou as metas que foram atingidas. E esse monitoramento permanente para a equipe como um todo trabalhar junto. E aí o Eduardo recuperou agora o acordo de resultados. O que é o acordo de resultados? Muita gente, às vezes, fala mal do serviço público, servidor é isso e aquilo, mas muitas das vezes é pela falta realmente de liderança e de projeto, de meta. E às vezes até de incentivo, né? Exato. O que é o acordo de resultados? A Prefeitura tem as suas metas, que são estabelecidas no início da gestão, e elas precisam ser atingidas. Quando atingidas, a Secretaria, um exemplo, a de saúde, todos os profissionais daquele setor vão receber 50%, como se fosse um 14º salário, 50% do seu salário. Todo mundo. E os outros 50% são pagos individualmente. O Verli, a avaliação lá e todas as métricas que são colocadas de forma muito clara, o Verli atingiu
individualmente as metas dele, vai receber então o salário integral, o 14º integral. Já o ciclano não atingiu tudo, atingiu 10%, então ele vai receber só 10%, só vai receber 20%. Isso não é a meritocracia por si só, porque aí já tem a crítica. Isso é meritocracia, não. Isso não é meritocracia, isso é um acordo claro de resultados estabelecido pelo bem comum da cidade. Pelo de conhecimento prévio de todos. E, claro, todo mundo sabe a regra do jogo. Não tem jogo inventado e nem benefício personalístico. É a regra do jogo e todo mundo busca. E é legal, porque todo mundo busca aquela meta, não pelo salário, mas porque se percebe pertencente a algo maior. Friburgo precisa copiar esses modelos, adaptando, é claro, a nossa realidade, inclusive orçamentária, mas trabalhando essas possibilidades de que somos um time só. E esse time só tem que jogar junto. Você pode não ter votado em A ou B, ou no prefeito, que é o atual prefeito, você pode ter a sua religião, o seu time de futebol. Isso não importa, o que importa é a qualidade do trabalho que você oferece e do time que você faz parte, que é a Nova Friburgo. Sem dúvida, Anderson. Temos agora mais 2 minutos, estamos na reta final, passou super rápido, já fica aqui o convite para novas oportunidades. Queria que você falasse para os nossos amigos e amigas suas expectativas para 2024. Estamos gravando esse programa no finalzinho do mês, hoje é dia 29 de janeiro, ele vai ao ar dentro de alguns dias, enfim. E queria que você compartilhasse aí um pouco das suas aspirações, esperanças, expectativas. Você que já oferece, historicamente, contribuições muito importantes. Eu me lembro, comentei até no início aqui, né, antes um pouquinho da gravação, nós na Rádio Friburgo AM, num programa semanal em que você me entrevistava, você como jornalista, eu como parlamentar ou como secretário, e a vida é cíclica, né? A gente tem as mudanças, as transformações, e hoje eu tenho a oportunidade aqui de bater esse papo contigo, trocar essa ideia, aprender, acho que a gente sempre aprende. Quais são as suas grandes aspirações, expectativas e projeções para 2024? Verli, primeiro falar da minha admiração por você, que sempre tive, né? E é muito legal porque a gente tem uma relação de muita honestidade, muita franqueza, porque a gente acredita nas mesmas coisas, às vezes nem sempre pelas mesmas vias, mas a gente se empolga com Nova Friburgo, a gente acredita nessa cidade, mas a nossa empolgação não é também só a empolgação de quem sabe que tem que fazer, mas tem que saber como fazer, como chegar, e a gente sempre teve assim, essa característica, acho que é muito semelhante de nós dois, de se preparar para a gente fazer os enfrentamentos necessários pelo bem comum e pelo bem coletivo. Eu quero dizer que eu estou muito empolgado, sabe? Estou muito assim, otimista, determinado, para que a gente possa, nesse ano especial, apresentar um projeto de cidade em que as pessoas possam se ver nesse projeto de cidade de recuperação de identidade, de aceleração, de impacto, né, de choque de organização, de impacto no cotidiano do friburguense para que essa cidade possa voltar a sonhar. Veja, o grande desafio, nosso maior desafio, talvez não seja resolver o problema da saúde, porque é possível resolver, revolucionar o transporte público, fazer da nossa mobilidade urbana um modelo para o Brasil, fazer da nossa educação um modelo para o país. Nosso grande desafio é fazer as pessoas saírem do contentamento com a mediocridade e voltar a sonhar. Essa cidade precisa voltar a sonhar, essa cidade precisa se olhar no espelho e perceber o quanto de potencial tem e que, apesar da má política, graças à capacidade do seu povo, graças à sua história e graças, é claro, também a esse patrimônio divino que a gente tem da nossa natureza, essa cidade se sustenta, porque se dependesse dos que aí estão, essa cidade já tinha quebrado há muito tempo. E, felizmente, essa cidade tem essa força, e é usar essa força a favor de uma boa política para que a cidade possa ser aquela que ela merece ser, a grande Nova Friburgo, que foi sonhada lá atrás e que precisa voltar a sonhar. Anderson, te agradecer muito pela sua disponibilidade, colocar aqui o Visão em Ação sempre à disposição, é sempre bom a gente conversar sobre temas tão relevantes, tão importantes, e eu termino nosso bate-papo dizendo que muitas vezes a sensação que eu tenho é que Nova Friburgo, muitas vezes, é como se fosse um carro com freio de mão puxado. Um carro possante, um carro com condições de acelerar, com condições
de avançar com muito mais rapidez, com muito mais segurança, mas sempre tem algo que interrompe, que desacelera, enfim. E esse é um ano importante, um ano em que todos os temas serão debatidos, serão levantados e que a população, nós somos 190 mil habitantes, cerca de 150 mil eleitores, teremos mais uma oportunidade que a democracia nos confere de eleger prefeito, prefeita, vice-prefeito, vice-prefeita, vereador, vereadora. Eu faço questão de falar dessa forma para que a gente possa perceber cada vez mais a importância da participação feminina, para que então a gente contribua com a nossa parcela para uma sociedade, uma cidade cada vez melhor. Então, parabéns aí pela trajetória, muito sucesso na sua caminhada. Obrigado, Verli. Gostei da analogia do carro, porque é um carro possante que precisa ter o sonho como combustível e o problema está no motorista. Então, basta a gente voltar a sonhar e fazer com que tenha o piloto certo. Te agradecer mais uma vez, agradecer aqui ao Mendonça, a toda a equipe da TV Cidade e desejar a todos os amigos e amigas uma excelente semana. Contem sempre conosco aqui do Visão em Ação. Um grande abraço, até a próxima.